Sejam muito bem-vindos ao 44º Festival Internacional de Música Belkis Specieri Carneiro de Mendonça. Em 2021, ainda no modelo online, o festival será realizado de hoje até o dia 27 próximo. Como o festival mais antigo do Brasil em edições contínuas, é com muito orgulho que a Universidade Federal de Goiás, através da Escola de Música e Artes Cênicas, mantém a tradição de apresentar música de qualidade por mais de 50 anos. Mesmo com a pandemia que ainda estamos atravessando, mesmo com a tentativa de desmonte das universidades públicas e gratuitas, a universidade resiste e mantém vivo o seu compromisso com a educação e com a ciência. As universidades públicas do Brasil, quase sem recursos, provaram que seria impossível passar por tudo isso sem a ciência e a arte que ela produz. Resistindo, mais uma vez o nosso tradicional festival irá acontecer. Tradicionalmente, os festivais da Escola de Música e Artes Cênicas trazem para Goiânia reconhecidos nomes do cenário musical que muito contribuem para a formação de nossos alunos. Não sendo diferente, a edição de 2021 traz músicos convidados de várias partes do Brasil e do mundo, ministrando aulas, participando de recitais, palestras e mesas de discussões de instrumento, regência, canto, educação musical, música popular e musicoterapia. Haverão várias atividades abertas ao público com links disponíveis no site www.emac.ufg.br. Para que esse festival se tornasse realidade hoje, agradecemos seus idealizadores, que com muita coragem e determinação iniciaram esse festival ainda na década de 60. Agradecemos o companheirismo e a confiança do nosso diretor, professor Eduardo Meirinhos, e o apoio incondicional de nosso reitor, professor Edivar Madureira Brasil. Agradeço carinhosamente o trabalho conjunto de meus companheiros de equipe, Alexandre Gonçalves, João Casimiro, Luiz Carlos Furtado, Otaniel Alcântara e Sérgio Veiga. Agradecemos o trabalho dos professores e coordenadores de área que não mediram esforços para que esse festival acontecesse. Agradecemos aos funcionários dessa instituição que se desdobraram para que tudo ocorra da melhor forma possível. Agradecemos aos alunos, tão empenhados e participativos. Tivemos mais de 800 inscrições. Por fim, agradecemos efusivamente a cada professor convidado, que aceitou o desafio de mais um festival online e está aqui conosco. Apesar da pandemia e de toda a adversidade pela qual o mundo está atravessando, que todos nós possamos desfrutar de preciosos momentos de boa música. Vida longa ao Festival Internacional de Música Belkis Specieri Carneiro de Mendonça. Tenhamos todos um ótimo festival e um ótimo recital agora, com músicos convidados e professores da casa. Gostaria de iniciar essa minha breve fala com os meus cumprimentos ao reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, cuja presença e apoio em todas as iniciativas da Escola de Música e Artes Cênicas nos honra, nos motiva e continua a nos motivar, especialmente em momentos como este, momentos difíceis para a Universidade Pública Brasileira. Momentos tão adversos à cultura, às artes, às humanidades, onde se soma o delicado momento de saúde pública, este momento ainda de pandemia e tão graves problemas de ordem de custeio e sustentação deste patrimônio público que é a universidade, que é a Escola de Música e Artes Cênicas. Eu cumprimento efusivamente a comissão organizadora do festival, os professores Giovana Carneiro como presidente, os membros Otaniel Alcântara, Alexandre Gonçalves, Luiz Carlos Furtado, o técnico Sérgio Alencastro, e a todos os bolsistas que se somam a mais esta empreitada cultural, vamos dizer assim. Eu cumprimento a todos os artistas, professores,
participantes por se unirem a nós nesta segunda versão virtual do 44º Festival Internacional de Música Belkis Carneiro de Mendonça, que começa hoje, neste 24 de outubro, e vai até o dia 27. Será uma semana muito intensa. Eu cumprimento, por fim, aos alunos participantes, a todos os inscritos no evento, com a sempre convicção de que esta semana de música ocorre em função dos alunos, ocorre para vocês, alunos, que são o objetivo primeiro de toda a prontidão destes profissionais organizadores, destes profissionais professores e artistas participantes, né? O nosso festival é sabido como o mais antigo do Brasil em contínuas edições. Ele teve início lá na década de 60, com o primeiro festival de música em Goiânia, já quando o Conservatório Goiano de Música se incorporava à Universidade Federal de Goiás como uma de suas unidades constituintes da fundação. Depois se tornou o Instituto de Artes e hoje somos a Escola de Música e Artes Cênicas. E foi lá nessa época que começou este evento que ora continuamos, né? E nós temos aqui mais uma edição, que é um evento da Universidade Pública Brasileira, né? Ele é virtual ainda, mas já vislumbrando a presencialidade em um próximo festival. Esse é um dos momentos em que a escola, a universidade ainda tem que conviver, e o artista, na verdade, sempre se reinventando, né? Tem que conviver com imensas dificuldades, esse difícil momento da história brasileira, difícil momento social, difícil momento econômico, e em especial essa desatenção à educação e à universidade. Mas a universidade continua a trabalhar e nós aqui trabalhamos pela performance musical. Nós a discutimos, nós a realizamos, nós a viabilizamos. Bem, eu não poderia deixar de dizer sobre o prazer em vir aqui neste evento, velhos amigos com os quais eu tenho convivido por muitos anos. E eu deixo aqui a todos os participantes, a todos os amigos da música aqui presentes, um grande abraço virtual da Escola de Música e Artes Cênicas, né? Eu deixo aqui o meu desejo de um ótimo concerto que virá agora e um ótimo evento que certamente acontecerá. Muito obrigado. Meu muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ainda que de maneira virtual, para a abertura do 44º Festival Internacional de Música Belkis Spensieri Carneiro de Mendonça, da nossa Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Quero saudar de maneira calorosa o nosso querido diretor da Escola de Música e Artes Cênicas, professor Eduardo Meirinhos, e saudar toda a comissão organizadora na pessoa da professora Giovana Carneiro. Esse festival, sem dúvida nenhuma, se mistura com a história da própria Universidade Federal de Goiás. Desde 1968 temos um festival por onde passam grandes músicos e os nossos estudantes, os nossos professores têm possibilidades de interagir e de aperfeiçoarem as suas habilidades musicais, e temos também a oportunidade de grandes concertos para todo o público goiano, goianiense, e agora, por que não dizer, de todo mundo, já que estamos transmitindo o evento pelos canais oficiais da UFG. Então eu quero, mais uma vez, reconhecer o trabalho incansável da Escola de Música e Artes Cênicas, que mesmo no meio de todo essa dificuldade que a gente vive com a pandemia, consegue realizar um festival dessa envergadura, dessa magnitude. Isso mostra a força da Universidade Federal de Goiás. Essa instituição que não parou um momento sequer desde o dia 15 de março de 2020, quando fomos instados a interromper atividades acadêmicas presenciais. Felizmente, agora com quase todos vacinados, já projetamos o futuro com a presencialidade, como deve ser a universidade. E esperamos, é claro, que no ano que vem
nós tenhamos a 45ª edição desse festival, que será em grande estilo e certamente incorporará aspectos dessa modalidade de evento, mas isso combinando com um evento presencial de grande envergadura. Parabéns à EMAC, parabéns ao Festival Belquise Spensieri Carneiro de Mendonça. But I gotta show it.
he said, "Stop! Man, it took me 10 years." And I said, "I can't go out there, there's too many people."
Thank you.